Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek: 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Vocês pediram e a Rádio Geek ouviu. Agora tem o nosso novo aplicativo disponível para iPhone e iPad. Isso mesmo! Acesse a Apple Store e baixe grátis o aplicativo da Rádio Geek. Só assim você vai aproveitar as novidades em primeira mão. Concorra a prêmios exclusivos. Participe das enquetes e não perca nenhum programa. Tudo isso em um só lugar. No novo aplicativo da Rádio Geek. Agora disponível para o seu querido iPhone. WhatsApp da Rádio Geek: 11 97313 6617. Prontinho, cara, já voltamos, hein? Boa tarde, meu povo. Essa é mais uma edição do programa Ideia de Impacto, seu espaço sobre empreendedorismo, inovação, criatividade e responsabilidade corporativa, de toda semana, segunda-feira, a 1h da tarde, ao vivo, direto dos suntuosos estúdios da Rádio Geek. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto, criada para transformar ideias em ações, iniciativas, projetos, negócios e empresas que mudem a vida das pessoas e das organizações. Você já sabe que pode ver o programa ao vivo toda segunda-feira, 1h da tarde, e também ver as reprises que acontecem sexta-feira, às 4h da tarde, sábado às 19h e domingo às 11h da manhã, pela Rádio Geek, no www.radiogeekbr.com.br, totalmente repaginado com novidades, notícias sobre o mundo geek e muito mais. Não deixa de acompanhar a Rádio Geek pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, no @RádioGeekBR. Esse e todos os programas também estão no canal do YouTube. Sim, eu sou um youtuber silver do Ideia de Impacto. Entra lá, faz uma busca, dá um like, faz os seus comentários, tira suas dúvidas, que a gente acompanha tudo direitinho e traz conteúdos que sejam interessantes para você, meu senhor e minha senhora. No programa de hoje temos uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre negócios de impacto, desafios, oportunidades, o que está rolando no Brasil e no mundo. Ana Júlia Quirello, muito obrigado pela presença. Ela é fundadora e presidente de uma incubadora e aceleradora de projetos chamada Abelha, mas eu vou deixar ela se apresentar, que é melhor. Obrigadão pelo convite, super prazer estar aqui. Tô adorando aqui o local que a gente tá falando. São os estúdios da Rádio Geek. É isso, né? Eu faço parte da equipe da Abelha, né? Que é eu gosto de dizer que é a minha extensão no mundo, assim, porque acho que é a forma de eu trabalhar que representa mais a minha essência, assim, né? A Abelha, a gente idealizou, aliás, estamos completando 3 anos essa semana. Muito bem. E nós somos uma incubadora e aceleradora de negócios de impacto. Estamos expandindo para todos os negócios também, né? O que a gente faz? A gente ajuda desde quem tem uma ideia, né, e não sabe o que fazer com aquilo, então enxerga problemas ou oportunidades no mundo e não sabe o que fazer, para onde que eu começo, até quem já começou, já validou as hipóteses iniciais do negócio e precisa escalar, né? Precisa arrumar a casa, arrumar as operações e fazer o ganho de escala. E agora a gente também está começando a trazer a grana para esse pessoal que está começando, né? Tá começando os negócios, então a gente está meio que entrando também em trazer investimento para essas startups. Maravilha, esses caras são feras, ela e a equipe são feras. A gente se encontrou recentemente no festival em julho, que rolou aqui em São Paulo, num painel, falando justamente de alguns desafios, de uma maneira geral, e oportunidades, enfim, do que está rolando aqui no Brasil. Entre outras coisas como do tipo, a Ana usou muito uma frase que eu gosto de: seja simples, faça coisas simples, defina indicadores que você consegue acompanhar, seja um negócio de impacto, seja qualquer negócio que a pessoa acabe querendo desenvolver, ter uma capacidade aí de gestão, enfim, tem aí alguns contextos. E aí eu queria bater papo, isso é o primeiro programa
Eu sempre abuso das pessoas, eu chamo, seduzo pro primeiro programa Pode e depois. pode chamar mais. Porque eu queria conversar com você hoje sobre isso. Eu acho que primeiro entender o que na tua experiência são os pontos fortes e os pontos de melhoria. Quando a gente fala de empreendedor no Brasil, eu sei que isso tem recortes e tem variações, se a gente pega o Sudeste, o Nordeste e tal, mas de uma maneira geral, se a gente fala, o empreendedor brasileiro funciona super bem aqui, podia melhorar aqui, qual é a sua visão no meio dessa história? Eu acho que de maneira geral, a gente no Brasil, a gente é bem apaixonado, né, assim, movido a amor, e aí o pessoal se empolga, enxerga problema, pensa em solução. Quantas vezes a gente não vê meme no Facebook da pessoa que inventou, sei lá, uma churrasqueira com um ventilador só para aqui, né? Assim, a gente é inventivo, né? Muito criativo. E criativo e enxerga as coisas, mas a gente também não sabe se planejar muito bem, né? Não é muito da cultura da gente. A gente ouviu muito falar em planejamento financeiro, essa eu acho que é o básico, né? Mas eu acho que quando a gente olha para o empreendedorismo de impacto, não de impacto, as pessoas enxergam, veem empolgação, mas aí realmente não sabe por onde começar, né? E eu acho que é aí que a gente entra com mais força, porque a gente acho que ao longo dos últimos 3 anos a gente também descobriu, acima de tudo, uma coisa que a gente é boa e várias que a gente não é, né? E a gente é boa em simplificar, em transformar um método de você tirar o seu negócio do nada para algo de uma maneira bem simples. Então a gente criou umas ferramentas simples, assim, né? Eu acho que tem algumas coisas que todo empreendedor que a gente vê, né, que se tem isso bonitinho, as coisas acabam andando bem, né? Essas coisas são... Então, primeiro, saber situar onde o negócio tá, né? A gente usa bastante o Lean Canvas, que é uma variação mais simplificada do Business Model Canvas, né? Que é uma maneira de você organizar a sua ideia. Cara, tive essa ideia, vi esse problema, qual é a minha solução? Será que tem mercado? Porque uma solução para 50 pessoas é diferente de uma para 5 milhões, né? Como potencial de negócio, né? Então, situar a ideia. A partir daí, tá... Acho que pode fazer sentido. Como que você começa a pegar a hipótese de maior risco? Então, se isso aqui não se validar, o resto foi pro beleléu, né? Como é que eu pego só uma coisa e testo só uma coisa, né? E então, para fazer esse teste, você precisa começar a montar metas e estratégias. A gente tem uma ferramenta de gestão de meta e de equipe, que é o Honeycomb, que nasceu dentro da Abelha, hoje vai até para outras empresas. Então, o pessoal se organiza ali junto com o planejamento financeiro. Então, como que eu acho que eu vou gastar dinheiro daqui pra frente nos próximos 6 meses? Às vezes, planejamento curto, não precisa fazer 5 anos, não, vai ser mentira. Entendeu? Então, o mundo é mais instável do que gente, isso, planeja 6 meses, 1 ano. Quais você acha que vão ser seus custos e quais as metas, indicadores financeiros, ou até às vezes, sei lá, se é um app, quantas pessoas você acha que vão usar seu app, né? Planeja ali, à medida que você começa a operar, mede direitinho pra você ver o que você planejou versus o que é realidade. Né? Porque, vai ser errado, você não vai bater. Mas à medida que você tem isso bem mensurado, fica mais fácil de ajustar. E aí você ajusta na sua estratégia. E aí você volta para o planejamento. Então, essas 3 coisas, mais uma boa estrutura de vendas, porque vender é muito você saber se o seu esforço está dando retorno, né? Isso pode ser desde vendas via plataformas online ou até a venda que você vai lá, vai bater na porta das pessoas, né? Será que você está gastando o seu dinheiro no lugar certo? Será que o retorno por cliente ele tá certo? Então a gente criou um templatezinho também bem simples para isso. A gente baseia a operação nessas 4 coisas, óbvio. Aí a gente aprofunda em tudo, né? E eu acho que a diferença faz da gente estar bem próximo dos incubados e dos acelerados, né? Então a gente está olhando a operação no detalhe. Então não é só a gente dar cursos e ficar meio que olhando, né, de topo, assim. Sim. A gente entra bem até emocionalmente. A gente acaba se envolvendo, torcendo, demais, né? Total. Nossa, demais, né? E então acho que isso faz toda a diferença. Isso tem dado, assim, a gente tem uma taxa bem alta de sucesso, acho que porque a gente acaba acompanhando bem a fundo junto com eles. Cara, e Ana, assim, tem uma coisa que sempre me deixou encafifado, vai. A gente tem um mundo digital, mesmo no Brasil, os dados falam de pessoas quase que 100% ou mais do que 100% de acesso a smartphones, com acesso à internet. A gente tem aí um ecossistema, para usar uma palavra chique, mas enfim, uma porrada de gente e de organização, no bom português, trabalhando a questão de empreendedorismo, vou chamar de tradicional ou mesmo inovador. Então, Sistema S, Sebrae, Senac, Artemisia, gente que construiu um material de acesso bastante simples e, ao mesmo tempo, tem um mundo que, é só minha visão, minha percepção, de gente empreendendo
vendendo bolo, a Dona Maria, o seu José, ou uma família, seja por conta da crise, ou seja porque resolveu montar um negócio, que não conversa, não tem acesso. Então, ao mesmo tempo, são materiais muito simplificados. Por que você acha que isso... eu acho muito legal a iniciativa da Abelha de pegar esse sistema e abrir o sistema e abrir essas ferramentas de uma maneira simples, como um movimento aí de, vamos chamar de democratização, de espalhação de informação. Sim. E de conteúdo, que eu acho que é o barato de vocês, o interesse de vocês, como organização. Mas essa é a tua visão também, e isso acaba levando a um segundo ponto aí, já chamado Vale da Morte, ou seja, de que a pessoa vai, se organiza, e de repente tem aquele período, ou porque não tem um planejamento, ou porque não fez as coisas direito, ou o efeito Tostines do tipo, quem que vem antes, enfim, o que você pensa um pouco? Galinha, ovo, vovó galinha. Assim, falando do ecossistema, né, eu acho que muitas iniciativas começaram, e aí hoje tem um esforço muito grande de todo mundo se falar, trocar, porque é muito complementar, né, então o trabalho que o Sebrae faz, a Artemisa, da abelha, né, a gente vai se complementando, assim. Então, por exemplo, quando a gente lançou a abelha, eu nem sabia o ecossistema que era. Eu falei, gente, vou pegar o que eu fiz para escalar um negócio que virou LX, né? O que a gente montou lá, e vou levar para as startups. E eu não sabia quem eram os players. À medida que a gente foi fazendo, a gente foi se entendendo e entendendo quem está em volta e como a gente pode trabalhar junto. Então, acho que isso está acelerando e o ecossistema de quem apoia está ficando mais coeso. Até porque nós próprios estamos nos conhecendo melhor, entendendo, eu pego essa parte, você pega aquela parte, como que a gente colabora, né? Você vê muito mais colaboração do que sobreposição. Muito, muito. Até porque você vai desde quem pega mais no começo da jornada, tipo a abelha, até quem já pega mais, né, na aceleração, que é fundos de investimento, né? O Sebrae, que tem também uma entrada aí no Brasil inteiro muito forte. Então eu acho que isso está começando a acontecer de uma maneira mais organizada e mais coesa, bem bacana, assim, né? E para dar melhor apoio para o empreendedor, né? E aí já pegando a carona no Vale da Morte, cara, eu acho que vai sempre existir. Porque às vezes a gente acha que a ideia é boa e não é, né? Sei lá. Eu dei pra caralho, mas não é. Desculpa, cara, não. Vamos lá, próxima, né? Mas eu acho que com um apoio organizado, principalmente no começo da jornada, a gente consegue aumentar a chance dos que não deram certo por falta de planejamento, né? E falta de... Eu acho que a grande dificuldade é saber o que eu não faço hoje versus o que eu faço hoje. Porque, cara, né? Isso a gente conversou lá no painel, enfim, você falou no painel. Isso pra mim acho que foi uma das grandes sacadas, porque a gente tem... eu tô fazendo minha culpa também, né? Tipo, né? As pessoas chegam com os convites e falam, não, olha, tem um negócio super legal, você quer ir, e aí você tem que respirar e falar... É do caralho esse negócio, é muito legal, mas desculpa, agora não. E o dizer não, porque você precisa ter um foco, é um aprendizado dizer não é mais muito difícil legal. que dizer sim, né? Eu acho que até, porque quando você tem, ainda mais quando é uma ideia que parte muito de propósito, de coração, e quem geralmente é o cara que nasceu com a ideia, né? Você fala, meu Deus, nossa, lá na frente isso pode ser assim. E aí você projeta muito lá na frente, quando às vezes o que você tem que fazer primeiro cara, vai... Então tentar vender para 2 pessoas e ver se você gera renda. Um passo de cada vez, né? Não fica viajando que exatamente. Isso vai... Mas é importante você manter a visão, saber onde você quer chegar, mas entender que à medida que você vai tomando os passos, vai mudando, né? Você vê assim, um exemplo, né? Hoje a gente chegou nesse modelo que tem a abelha, as startups que a gente acompanha pessoalmente, o que dá apoio é a abelha digital, que a gente vai abrir acesso para todo mundo. Todo mundo que quiser vai poder se cadastrar, ter acesso a tudo da abelha, porque a gente... olhando o desenvolvimento dessa galera, começa também a fazer a ponte com o investidor e trazer a grana mais para o começo da jornada. Você acha que em 2016 eu sabia que ia para ir? Lógico que não. Eu nem sabia, eu nem sei direito ainda o que eu tô fazendo. A própria abelha digital, ela é uma hipótese a ser validada. A gente precisa ter o pessoal usando, ver se as ferramentas vão continuar relevantes, ver se a gente está analisando bem os dados e por aí vai, né? Mas primeiro a gente foi entender quem a gente era. A gente tentou fazer evento, a gente é péssimo. A gente tentou... Aí o que a gente é bom, meu? A gente é só bom de acompanhar. A gente tá cada 15 dias com eles, olhando a execução, operação no detalhe. A gente sabe fazer isso. Então a gente faz isso muito bem. A gente não faz evento, conexão com nada. E a gente tem uma rede de mentores forte, porque quando a gente não cobre, a gente redireciona, né? Então a gente falou, faço isso com 6 a 8 caras, né? Como é que eu abro isso pra mais gente? E toda a nossa equipe veio do digital. Eu e o Max viemos do Bom Negócio, né? Ele vende produto. A gente bem... O que a gente sabe fazer é ferramental, é digital. A gente vamos pegar todo o conhecimento, levar para uma plataforma
e escalar as abelhinhas, né? Para muito mais gente. E assim, então a gente tá fazendo isso hoje no Risco também. Mas a gente, por exemplo, a gente começou simples. Eu falei, será que as pessoas têm interesse? Vamos abrir só o cadastro? Sem quase nenhuma propaganda, 40 startups se cadastraram. Porra. Né? Então agora a gente vai abrir, a primeira coisa é o módulo financeiro, de planejamento financeiro. O módulo com todo o conhecimento da abelha, o educacional, que você vai vendo. Tive uma ideia, o que eu faço? Faz isso, já fez, marca feito. Agora eu vou fazer aquilo. E um módulo de planejamento de indicadores. A gente vai abrir isso e vamos ver como o pessoal usa, sabe? Aliás, gente, eu me cadastrei. 41. Tipo, no meio do processo, não dá. Eu não ia ficar, eu ouvir essa história e não acompanhar e não ver de perto, que eu acho o máximo. Essa história do financiador, né? Tipo, a gente vê as pesquisas, os dados, assim, tem dinheiro pra cacete. Supostamente, não é ficção científica, né? Tá sobrando. Então é isso. Tá. E aí você tem ao mesmo tempo o brasileiro vivendo e acho que também explica um pouco essa coisa da falta do planejamento, do patrocínio ou da família auxílio, ou ele patrocinando por conta própria e não conseguindo acessar essa grana. Que diabo acontece? Ou seja, tipo, essa falta de planejamento financeiro especificamente? Eu acho que pensa assim, vamos ver dos dois lados, né? O cara que tá começando com uma startup, né? Ele é muito risco, né? Ele tem que validar várias coisas e ao mesmo tempo ele ainda não ganhou dinheiro. E aí do outro lado você tem um monte de dinheiro sobrando do investidor, só que quanto menos o negócio é validado, maiores as hipóteses são, mais risco para quem bota o dinheiro, né? Sim. E não tem muito conhecimento desse começo da jornada. Porque o pessoal também, às vezes, não planeja direito, não traqueou desde o começo o que estava fazendo e tal. E é aí que a gente tá querendo atacar. Porque se eu dou pro cara do começo da jornada, que tá abrindo o negócio, né, ferramenta, eu tenho conhecimento, tenho dados de como ele ou ela estão evoluindo, essa empresa vai evoluindo, eu começo a poder, por meio de algoritmo, de análise de dados, falar assim, opa, esse cara tem indícios de dar mais certo, de passar do Vale da Morte. Eu vou lá, bato na portinha do investidor e falo, investidor, vamos ficar de olho nesse cara aqui? Você bota um pouquinho agora, eu vou estar acompanhando de perto. E assim a gente começa a retirar o risco dos dois lados. Essa é a nossa hipótese, é aí que a gente tá brincando. Entendi. Hoje a gente já tá fazendo isso manualmente. Entendi. E já tá rolando, a gente tá trabalhando com 2 fundos e uma startup e alguns investidores anjos. Já estamos começando a fazer isso. E é impressionante como por a gente ser a liga, então a gente tem conhecimento operacional e de execução da startup e a gente tem já uma certa chancela de mercado, né? Que os fundos a gente já vem se relacionando há um tempo. Então o casamento tá começando a dar certo. Você imagina se a gente tem um grande número de startups e dados relevantes e o ferramental ali disponível. Eu dou ferramenta gratuita para a startup, dou conhecimento para o investidor, faço o casamento, trago o dinheiro, a gente monetiza no casamento, né? Ganha uma parte, assim. Então não preciso cobrar da startup que tá lá se ferrando, que não tem dinheiro. Tipo, a grana vem do FII ou de qualquer coisa. Exatamente. Fazer esse relacionamento, fazer essa ponte. Exatamente, eu sirvo de bandeja para o investidor, algo muito mais tangível com risco reduzido, né? E nem é só para investidor, você vê, se um corporate venture, sei lá, um banco quer olhar de perto X startups, eu também consigo reduzir o risco dele. De achar negócios que são relevantes para o corporate e trago valor nas duas pontas, né? Então a gente tá permeando aí esse casamento. Esse cenário todo acaba também rolando muito para essa coisa mais, eu vou chamar mais offline, ou mais realista desses pequenos negócios, desses negócios familiares. Porque a gente fala muito de aceleração, startup, inovação, enfim, são palavras que estão ganhando muita força. Quando a gente fala de programas de aceleração, vem muito isso na cabeça, mas tem um baita do universo aí no Brasil de gente empreendendo, montando seu negócio, seu boteco, sua venda de bolo, sua barraca, enfim. Querendo mudar de vida, né? Sim. Seja por uma reação de sobrevivência, seja por uma questão de opção mesmo, de dizer, não quero. Esse pessoal pode pegar a onda nessa história Com certeza. E pelo menos do ponto de vista de estruturação e de grana e de... Com certeza, a plataforma é aberta. Quem quiser acesso, e de novo, nosso conhecimento não é só para negócio digital, startup ou negócio de impacto. Qualquer um que quiser montar um negócio, que tiver uma ideia, vai poder entrar lá e utilizar gratuitamente as ferramentas. Nossa, que maravilha. A gente ainda tem uma fixação pelo Sul Maravilha, né? Tipo São Paulo, Rio, Minas, isso tem uma explicação óbvia, econômica, política, enfim, da importância dessa região. A gente tá míope pro resto do país? Ou seja, como é que vocês, por exemplo, têm uma visão ainda de
observar esses outros estados e os outros mercados, outras coisas em termos de empreendedorismo, de inovação, de oportunidade, porque... Deixa eu dar um exemplo. Porra, você tem agronegócio no Brasil, que é um setor gigantesco, que está no centro-oeste, com grana, com capital, que eventualmente pode ter soluções. Tem desafios gigantescos socioeconômicos no norte e nordeste. Sim. E... Eu acho que isso rola, mas o interessante, o nosso programa de incubação, a gente sempre recebeu inscrição no Brasil inteiro. Você vê, hoje a gente tem incubado de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo, tínhamos de Brasília. Então a gente conseguiu e a gente recebeu inscrições de Salvador também, Recife. Mas eu acho que ainda tem, né? Acho que tá começando a vazar, a informação também a gente tá compartilhando mais as coisas, mas acho que ainda não é tão balançado quanto a gente gostaria que fosse, né? Ainda mais pra capital, né? E pra quem tá com operação de vendas, acaba sendo tão centrado em São Paulo. Até o Rio tá complicado hoje em dia, né? Então assim, acho que ainda é um desafio, sabia? E quando acho que você tá indo pra uma questão de escala, que você tem que focar muito em venda, validação de mercado com maior, São Paulo acaba sendo assim... É inevitável. Super inevitável. A gente tem uma das startups do Rio da Abelha, o Diaspora Black, e agora estão em São Paulo. Porque acabaram entrando no programa do Facebook e tal, e continuaram, sabe? Sim. Então, eu acho que... Mas o ecossistema tá fazendo esforço também pra sair do eixo, sabe? Eu enxergo isso tem acontecido. O que às vezes eu fico pensando nos desafios em contextos regionais, né? Sim. Que a gente precisa falar. Bom, gente, a gente está terminando o primeiro bloco do programa. Eu sei, o tempo é rápido, mas a Ana vai voltar. A gente vai tricotar bastante ainda. Eu costumo fazer séries de programas sobre tema. Eu fiz uma sobre neurobranding, foram 5 programas. E tem 2 que eu tô devendo. Uma de blockchain, que eu tô pirando a batatinha em cima desse assunto. E aí a gente pode costurar datas e a gente marcar conversas pra gente continuar esse papo. Vamos bom? Sim. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, super prazer. Vou acompanhar o processo do lançamento, morrendo de curiosidade. Não, gente, eu não tenho informação privilegiada, tá? A gente ainda não, mas a hora que abrir eu vou estar lá, 2 horas da manhã. Mas a gente volta, como você sabe, o link do programa, a entrevista vai estar no ar, no canal do YouTube da Rádio Geek e da Ideia de Impacto. Agora nós temos o nosso intervalo musical, como sempre, com bom gosto dos pilotos da Rádio Geek. E a gente volta no segundo bloco. Fiquem por aí. Um abraço.